Se você usava a internet em fevereiro de 2016, você deve conhecer Zootopia. Na verdade, se você existia em 2016, você com certeza conhece Zootopia. O filme foi um sucesso, tendo chegado à marca absurda de $1 bilhão. $1 bilhão. Mas também por ser um filme maravilhoso, com personagens cativantes, uma história incrível, abordando temas muito úteis até mesmo para a sociedade de hoje em dia. E é claro, com um mundo muito vivo. Pode até ser estranho falar assim, mas a cidade de Zootopia respira. Tudo que grita como algo vivo. As criaturas têm suas próprias rotinas, enquanto os animais têm suas dificuldades, a cidade tem as soluções. E é até difícil de explicar, porque tudo é realmente acreditável aqui. E é por esse e outros motivos que eu acho uma ideia terrível fazer uma continuação de Zootopia. Ainda mais com o andar de tudo que a Disney tem feito ultimamente. Ou pelo menos eu achava. Se você usava a internet em novembro de 2025, você com certeza viu Zootopia 2. O retorno triunfal do filme mais lucrativo da Disney, que prometeu expandir ainda mais o mundo, que já era perfeito no primeiro filme. O que com certeza me deixou com o pé bem atrás antes de ver o filme. Mas, com quase o dobro de bilheteria do primeiro filme, dá pra se dizer que Zootopia 2 foi um sucesso. Mas será que Zootopia 2 conseguiu melhorar a relação e aprofundar mais ainda os personagens? Será que Zootopia 2 conseguiu expandir ainda mais o mundo incrível do primeiro? Será que é bom mesmo? E por favor, já deixa seu like e se inscreve, é sério, 96% de quem assiste não é inscrito e eu acho que eu quero dinheiro. O filme começa com o final do anterior, mostrando como eles acabaram com todos os planos da secretária ovelha e salvaram os carnívoros do que basicamente era o racismo nesse mundo. Também mostra um pouco mais de como foi o depois disso, com o julgamento da ovelha e o Nick entrando pra polícia. E junto com isso já apresenta o que na minha cabeça é a ideia central do filme, duplas. Toda a dinâmica de uma dupla tá aqui, os problemas de uma e até a Judy forçando muito o fato deles serem a dupla perfeita, que no futuro se transformam em dúvida se isso realmente é verdade. Olha aí, o novo prefeito. Ele é um cavalo ator muito da hora. Tem uma série de discursos e o mundo parece perfeito de novo. A cena muda pra delegacia e o chefe de polícia separa cada um pelas suas funções. E quando chega na vez da Judy e do Nick, eles já estão lá, né? Oh, droga. Eles tentam investigar sozinhos e dá tudo errado. Eles saem numa perseguição desnecessariamente bem animada e com uma música bolada e acabam derrubando a van do Tamanduá na estátua do criador das paredes climáticas, no meio do discurso do prefeito. Mas quando a Judy vai dar uma olhada na van que ela derrubou, ela percebe que saiu algo de lá. E quando ela chega mais perto, vê que tinha uma escama de cobra naquela van. O que me fez pensar sinceramente, não tinham cobras em Zootopia? E é verdade. No primeiro filme, se você for parar pra ver, só tinha uma na cidade. Nenhuma ave, nenhum inseto e, principalmente, não tem nenhum réptil em Zootopia. A cena corta e a Judy tá vendo um vídeo de uma castor maníaca dos répteis. Então o chefe de polícia chama eles pra ter uma conversa. Aqui eu tenho um belo problema com esse filme. Em Zootopia 1, a Judy junto do Nick desmascaram o maior esquema de corrupção da cidade até então. Eles são heróis aqui, ou pelo menos eram pra ser, porque em todo momento inicial do filme, o departamento inteiro de polícia vai cagar na cabeça desses dois. Agora mesmo eles acabaram de prender um traficante misterioso e todo o crédito disso foi pros Zebros. Esses caras são maneiros. Mas meu ponto é que todo mundo desacredita muito deles por simplesmente nenhum motivo. Mas seguindo, eles levam uma bronca bizarra. E depois disso tudo são mandados pra uma terapia de duplas que não serve pra nada. Porque eles não têm nenhum problema, ué. Observem que ela responde primeiro, não deixe o parceiro falar, entra em estado de negação e fica batendo a patinha pra esconder o desconforto. Eles definitivamente têm um problema. Acabou o dia, eles saem do DP e caramba, a ambientação desse filme consegue ser tão boa, se não melhor do que a do primeiro. Essas cenas são bizarramente relaxantes de só ficar vendo em silêncio mesmo, com essa musiquinha de fundo que provavelmente eu não vou poder colocar no vídeo por direitos autorais. Cada um chega na sua casa e a Judy recebe uma ligação dos seus pais. E eles falam mal do Nick e dizem que era melhor ela voltar pra fazenda, igual o primeiro filme. Mas ok, a Judy vê na TV uma reportagem falando sobre o 100º aniversário de Zootopia. O que tem de mais lá? Um diário sobre a criação das paredes climáticas, que basicamente separa a cidade em climas diferentes e deixa que todos os tipos de animais convivam na mesma cidade. Só que tem um detalhe, a empresa de buffet dessa festa é a mesma do caminhão de mais cedo, aquele da fuga que tinha uma cobra dentro. E pesquisando sobre, a Judy descobre que há 100 anos atrás, além de ter sido fundada a Zootopia, foi nesse tempo que houve o primeiro e único ataque de cobra da cidade.
cidade. Tudo isso com a intenção de roubar o diário da criação das paredes, e depois disso, todas as cobras foram banidas. Então ela convence o Nick a investigar lá na festa e tá tendo mais um show da Shakira. É só isso mesmo. Eles se infiltram pra investigar mais a fundo, e lá dentro ela conhece o Patalberto. Ele é um dos Lincesley, que é a família mais importante de Zootopia. Mas ele é diferente. Meio deslocado, sabe? Ele sabe disso, mas talvez seja melhor assim. E a Judy entende ele, até porque ela também é muito diferente da própria família, mas no fim, isso é bom. Meio que é a mensagem do primeiro filme e já é pra todo mundo ter pego isso. O Nick fica com algum tipo de ciúmes bem claro e depois de ser ignorado pela Judy, ele percebe que tem escamas de cobra pelo chão. E quando ele menos espera, tem uma figura encapuzada andando pelo teto e quando ela cai no palco, era uma cobra. Não era óbvio? Perseguição de novo. Dessa vez com uma música em um tipo de flauta que, meu chapéu. A cobra sai correndo e a Judy vai atrás. Só que atrás da Judy tem mais policiais seguindo ela. E olha só uma referência a Ratatouille. A cobra chega numa sala com uma lareira, enquanto segura o chefe dos Lincesley e o diário ao mesmo tempo. Só que quando a Judy chega pra pegar a cobra diz que ela é inocente. Na verdade, elas são inocentes. Nenhuma cobra jamais machucou alguém em Zootopia. E o diário pode provar isso. Então o Nick dá uma panelada na cobra, jogando ela no chão, e logo em seguida o chefe dos Lincesley fala pra matarem a cobra e queimarem o diário, além de ameaçar a Judy e o Nick. Tá na cara que ele é o vilão, né? Acontecem as piores coisas que poderiam ter acontecido, uma em sequência da outra, mas resumindo, agora a Judy e o Nick são perseguidos pela polícia e pela cidade inteira, por aparentemente terem matado o chefe da DP. A cobra sumiu, mas pelo menos eles estão com o diário. Os Lincesley são ótimos vilões nesse filme. Eles não só representam perigo físico, tendo garras e provavelmente conseguindo matar eles no soco, mas também são vilões políticos nesse filme. Meio que eles comandam a cidade, sendo até mesmo a mente por trás das ações do prefeito de Zootopia, e é por isso que eles são procurados por toda a cidade, como se fossem os piores criminosos de todos os tempos. Mas voltando, a Judy e o Nick são salvos pelo chefe da máfia do primeiro filme, e a máfia agora produz bolsas e coisas bem rosas. Eles recebem a proposta de fugir de Zootopia, recomeçar com novos nomes, novas identidades, mas obviamente a Judy não aceita isso, e elas chamam a Castor maluca, a Nibbles, pra ajudar eles a falar com um réptil. Então eles vão direto pra uma parte afastada de Zootopia, muito diferente, que todo mundo fala com sotaque caipira bem puxado. E lá eles pegam um barco e vão pra um lugar mais afastado ainda, com um barco naufragado, onde tem todos os répteis escondidos. E tem mais uma música bizarramente boa sendo tocada por essa banda aqui. Jesus é o nome do réptil que eles estavam procurando. E ele disse que o fato da capa do diário ser de metal é porque as cobras conseguem ver coisas a mais no metal, mesmo por debaixo da tinta. O que é muito estranho. Por que o Lince ia fazer uma capa de um diário ser de um material que só as cobras conseguem ler direito? A polícia chegou, todo mundo sai correndo, e quando eles chegam do lado de fora, a cobra rouba o diário e sai correndo de novo. Mais uma perseguição ao som de um banjo muito insano, mas a cobra entra numa linha de locomoção vermelha, que é tão longa e cheia de água que os animais normais ficam sem ar quando tentam passar por lá. Mas eles conseguem sair com vida e param no meio do nada. Mas eles conseguem pegar a pochete que a cobra estava segurando e aparecem duas cabras muito estranhas. Falam de uma pousada que fica no topo da montanha que coincidentemente é um esconderijo de cobras. Então eles sobem a montanha e lá em cima encontram uma pousada velha suspeita pra caramba. Investigando lá dentro da mansão, eles descobrem que os répteis tinham uma área inteira dedicada pra eles, que agora tá lá debaixo de toda a neve de Tundralândia. Mas a polícia tá chegando, eles não têm tempo pra recolher as provas desse caso. Eles precisam muito fugir. A gente precisa resolver o caso. Judy, escuta. Precisamos Judy. resolver o caso. Nick! Eu não tô nem aí pro caso. Eu adoro essa sequência inteira. Todo o clima tenso dos policiais estarem chegando, junto com o conflito entre o Nick e a Judy sendo muito bem complementados com a música absurda, ficando cada vez mais alta e enchendo meu cérebro de dopamina. Definitivamente cinema. A polícia chega e começa a arrebentar a casa, que já era bem podre e na beira do penhasco. Mas no meio disso tudo chega o fodendo Patalberto, que tava junto da cobra esse tempo todo. Eles conseguem salvar a Judy, mas o Nick acaba ficando pra trás e sendo capturado. Então a Judy acorda no meio do deserto, indo pro esconderijo da cobra e do Patalberto. E é bem engraçada a dinâmica desses dois. Eles são bem animados e dá pra ver que o Patalberto tá se esforçando muito, indo contra a própria família pra ajudar o companheiro. Mas então o filme corta pro Nick, sendo ameaçado pra contar onde a
a Judy e os outros estão, e depois sendo preso. A cena volta pra Judy e a cobra se apresenta com o nome de Gary, a cobra, e então eles chegam no esconderijo, que não é escondido. Mas enfim, o Gary consegue ver o segredo na capa do diário, e eles contam pra Judy o motivo de um Lincesley ter feito um diário com um segredo que só cobras conseguem ver. Ou melhor, o motivo dele nunca ter feito isso. A verdade é que Isotopia foi criado pela bisavó do Gary, sendo que até mesmo a morte por picada de cobra tinha sido forjada pelo bisavô do Patalberto, que matou a própria secretária e incriminou a verdadeira criadora das paredes climáticas. Mas agora o Gary consegue achar o farol do bairro dos répteis e finalmente encontrar os documentos que provam que as cobras nunca foram culpadas de nada. Então a cena volta pro Nick indo pra prisão, onde todo mundo odeia ele, e seria um enorme problema se todos acabassem saindo das celas. Olha só, Nibbles, eles têm um papo cabeça e no fim ela consegue tirar ele de dentro da cela, e eles finalmente conseguem fugir. Meu Deus. Ele chama o Flecha, que é a preguiça que serve de piada no primeiro filme, pra ajudar eles a chegarem na Judy. Tem mais umas cenas de perseguição, mas a Judy e os outros conseguem chegar na parede climática de Tundralândia. Eles entram na parede e chegam na sala de comando. Lá eles ligam a alavanca da torre do farol, mas então o Patalberto usa o veneno de cobra no pescoço da Judy. Então joga o Gary numa parte fria pra congelar ele. E se você não percebeu, o Patalberto traiu eles. E eu não sei como reagir a isso. Eu realmente gostei do personagem dele. O drama familiar sobre não se encaixar na família mais vilã e no final ser contra ela ajudando o Gary era bom, mas estava na cara que tinha algo errado. Porque o Patalberto nunca foi igual a Judy. A princípio podem até parecer os mesmos problemas, mas o jeito que eles decidem encarar é completamente o oposto. Enquanto a Judy melhora pra ser algo a mais, o Patalberto decide sim melhorar, mas pra se provar pros irmãos e pro pai, e voltar a ser o que eles sempre quiseram que ele fosse. Mas ao mesmo tempo que eu fico triste, eu sinto que deu muito certo, porque eu odiei o fato dele ter traído o Gary. As interações deles eram tão fofinhas, eles pareciam ter realmente uma amizade boa, e eu acho que é meio que esse o conceito de traição, algo inesperado. Mas voltando, o Patalberto sai pra envenenar a Nibbles e o Nick e colocar a culpa disso tudo no Gary, sendo que a Nibbles foi facilmente envenenada porque ela é meio tonta, e quando ele chega no Nick, começa uma briga. Quase isso. É basicamente o Nick tentando fugir porque o Patalberto tem um veneno mortal em mãos. Mas o Nick consegue chutar um antídoto pro andar que a Judy e o Gary estão, e eles salvam o Nick, e o Patalberto cai do penhasco. Tem uma cena bem emocionante deles se reencontrando, e o Nick falando que se importa com a Judy e que é emocionalmente inseguro, e eita poxa, o Patalberto tá fugindo, indo queimar todo o farol. Tem uma cena do prefeito farmando aura no meio do tempo também, ele arrebenta os Lincesley. Enquanto isso, a Judy e o Nick conseguem chegar até o Patalberto e tem uma perseguição com uma energia bem parecida da primeira do filme, mas agora com eles resolvidos, e junto com o Gary eles prendem o Patalberto. Então eles entram pelo farol e vão até o bairro dos répteis, que tá enterrado no gelo de Tundralândia. Eles chegam na casa da bisavó do Gary, onde finalmente eles encontram todos os documentos que provam quem realmente inventou as paredes climáticas. O Patalberto tenta queimar tudo de novo, mas a Javalice derruba ele pela última vez. E bom, esse foi o filme. Tem mais algumas cenas com reencontros familiares, mas isso não vem ao caso. O que importa é que esse filme realmente foi muito bom. Tudo que ele se propõe a expandir do universo do filme funciona muito bem. Todo o conflito dos répteis é algo que dá pra acreditar bastante que existia desde o primeiro filme. Não parece que foi algo forçado, criado só pra fazer uma sequência. E até mesmo a proposta de novos filmes que tem na cena pós-créditos é algo bem interessante. Esses personagens são muito bons e dá pra ver realmente um amadurecimento deles durante o passar do primeiro pro segundo filme. Eu espero que não caguem no terceiro filme, ou pelo menos não demorem tanto quanto demoraram pra fazer o segundo, e que esse vídeo me dê muito dinheiro pra mim fazer mais vídeos de Isotopia no futuro. Mas enfim, se você puder engajar nesse vídeo, ele foi bizarramente difícil de fazer, e eu sinceramente não sei se ele vai dar certo, mas eu realmente gostei tanto do filme como de fazer esse vídeo em si. Talvez, e só talvez, eu consiga aumentar minha frequência fazendo vídeos sobre filmes, mas é aquilo, né? Nunca se sabe quando eu vou passar mais 10 meses sem postar nada. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.